Tem algum jovem forte que está com a tua Bíblia digital aí? Levanta a tua Bíblia digital aí, teu celular, sei lá o que você trouxe, teu tablet. Quem ama a palavra de Deus aí diz amém. A Bíblia diz: jovens, vocês são... Eu não estou entendendo. Jovens, vocês são... Isso, muito bem, João. Vocês são fortes, e somos fortes porque temos a palavra de Deus. Word of God, come on, Deus está nesse lugar, amém? Olha para quem está do teu lado e vê se ele está com cara de quem ama a palavra de Deus. Se não tiver, você vai dar uma sacudida nele e falar: ah, meu irmão, ame a palavra de Deus, ame a palavra do Senhor, aleluia. Você pode dar um abraço nesse cara aí do teu lado, dá um abraço nessa pessoa aí, bem gostoso, dá um sorrisão para ele também, porque agora nós estamos na base jovem, e nós somos jovens fortes, amém? Ainda de pé, querido, ainda de pé, eu gostaria de ler a Bíblia com você. Se você ama a Bíblia, você vai dizer: eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia. E nós vamos ler a palavra do Senhor em que livro? Ah, vocês estão aqui vindo nos cultos, que legal. Nós estamos falando de um tema que nós estamos chamando de no sense. Fala comigo, no sense. Fala igual o crente americano agora, no sense. Come on, let's go. O que significa no sense? Sem sentido. Fala comigo, sem noção. Você é sem noção? Olha para quem está do teu lado e vê se ele tem com cara de quem é sem noção. Agora tá, né? Fala para ele: não seja sem noção, brother. Nós estamos estudando as palavras de alguém que está nos ensinando a não ser sem noção. Então, se você não quer ser sem noção, tem alguém que quer ser sem noção aqui? Não, né? Você precisa estudar a palavra de Deus. Então nós vamos ler o livro de Eclesiastes, e nós vamos ler no capítulo 2, a partir do versículo 1, glória a Deus, vamos ler juntos. Diz assim: pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura, e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome nessa noite. Estamos diante da sua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor nos revele a sua vontade, nos revele o teu propósito, ó Deus, nesta noite e em nossas vidas. Abra o coração desses jovens, Pai, que eles saiam daqui tementes ao Senhor, que eles saiam desse lugar mais próximos de Ti,
mais profundos em intimidade com o Senhor, ó Deus. Assim nós oramos e pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. E os jovens fortes dizem: amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E você pode se assentar. Se sente no seu lugar. Nós estamos lendo o capítulo 2 e na semana passada nós começamos a ler o primeiro capítulo de Eclesiastes. Nós estamos esse mês entendendo o que as palavras de Salomão nos ensinam hoje para a nossa juventude. Eu disse para vocês na semana passada de que esse livro Salomão escreve quando ele está finalizando a sua vida, não quando ele é jovem, mas quando agora ele já é velho, e ele pensa sobre as coisas que ele viveu. Então me parece importante, eu não sei para você, que nós possamos olhar para as palavras de Salomão e continuamente compreender o que precisamos fazer na juventude, para que quando chegarmos ao final da vida, nós não tenhamos as mesmas queixas que Salomão. E nas queixas de Salomão, ou nos pensamentos de Salomão, ou nas análises de Salomão, nós aprendemos lições para a nossa juventude. Eu não sei você, mas eu não quero chegar no final da minha vida com regret. Eu não quero chegar arrependido. Eu não quero chegar no final da minha vida dizendo assim: eu devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Tem alguém que quer chegar no final da sua vida arrependido aqui? Acho que não, né? Mas todos nós, eu imagino, você quer chegar no final da sua vida pensando: valeu a pena. Você quer chegar no final da sua vida dizendo: que coisa boa Deus fez em minha vida, e como foi bom viver com o Senhor. Salomão teve muitas experiências que mostraram para ele lições que eu e você podemos tomar e não precisar bater cabeça. Quem está entendendo diz amém. Às vezes a gente vai discipular alguém e diz para ele: olha, meu irmão, vai nesse caminho, porque eu já fui nesse caminho. E aí o jovem diz o quê? Eu quero quebrar a cara. Você é sem noção. Pamonha. Você é sem noção, cara. Alguém que já foi no caminho, viu que tem um buraco, viu que tem uma anaconda lá que vai te comer, chegou com a perna faltando, ele diz para você falando assim: não vai por aqui, e você fala: eu quero quebrar a cara. Você é sem noção, velho. Olha para quem está do outro lado e pergunta isso para ele: você é sem noção? Então, se você não quer ser sem noção, ouça as palavras de Salomão e entenda aquilo que nós temos como lição para a nossa juventude. Amém? Então eu quero trazer para você aqui muito rapidamente 3 lições que eu aprendi diante das experiências de Salomão no capítulo 2. 3 passos para não ser sem noção. Primeiro deles, você precisa buscar aquilo que é duradouro e pensar a longo prazo. Fala para quem está do teu lado isso, fala: meu brother, você precisa pensar a longo prazo. Você tem que pensar, fala para ele, você tem que pensar naquilo que dura. Eu estou com uma pilha aqui, eu nem apareceu para mim. Qual que é a pilha que dura? Duracell, todo mundo sabe, não é? Ela não é Duracell, cara. Veio aqui pegar porque tem que recarregar. Ela é recarregável, não é? Ela não dura muito. Quando eu olho para o primeiro versículo de Salomão, ele diz assim: eu pensei comigo uma coisa, olha só, vamos experimentar a alegria, vamos descobrir as coisas boas da vida. Aí ele conclui dizendo: mas isso é sem noção. Ou seja, é sem noção que você queira focar os seus esforços no agora, naquilo que te dá recompensa agora, naquilo que te dá prazer agora,
naquilo que te dá reconhecimento agora. É sem noção fazer isso. Não faz sentido, o sábio diz, se você não pensar em algo que é duradouro. Porque quando ele diz, olha, eu vou aqui agora experimentar as coisas boas da vida, com certeza ele não foi fazer uma faculdade e estudar profundamente a filosofia. Não, mas ele foi beber vinho, ele foi ter várias mulheres. Salomão foi experimentar as coisas legais, as coisas gostosas. Salomão foi no melhor restaurante, pagou caro no melhor restaurante, contratou a melhor pessoa para cozinhar para ele, porque ele queria o melhor prato de agora, para que ele pudesse se saciar no agora. Você já reparou que quando você come alguma coisa, você diz assim, eu estou com muita vontade de comer um pastel? Alguém que gosta de pastel? Eu sei que o Tiago gosta, não é, Tiago? Aí você vai lá, fala, vou comer um pastel, e você vai pedir um pastel de X-tudo, é isso que chama? É o tudão, como é que é o negócio? Pastel sem noção, né? Deve ser isso. Bota tudo, bagunçado, e você está com fome, você se delicia no bagunçado, nem respira para comer, aí você diz o quê? Vou comer outro. Você é bobo, você acha que eu não sei? Você vai lá e fala, vou comer outro, não é? E aí o segundo está tão bom quanto o primeiro? Não, ele não está. O primeiro foi muito bom, foi o agora, e aí você quer repetir a dose, e aí nessa segunda dose não é tão bom, o que você faz? Vou comer outro, porque talvez esse segundo, eles erraram na mão aqui, eles erraram no, o que tem no tudão, galera? Tropeiro? Eles erraram no óleo, eles erraram aqui sei lá o que tem nesse tudão aí, na azeitona, eles erraram aqui, aí você fala, vou pedir outro, e o que acontece? Ele não está tão bom quanto o primeiro, e você vai fazendo, tentando, daqui a pouco você está totalmente, nossa, o que eu fiz com a minha vida? É o que Salomão está tentando te ensinar, velho. Para de tentar buscar o curto prazo, o prazer de agora, as coisas imediatas. Você deveria pensar a longo prazo, quando você toma uma decisão na vida. Vou dar alguns exemplos. Relacionamentos, você se apaixona por alguém, e aí o que você faz? A mesma coisa que você faz com o X-tudo. Come on, você é meu, você é minha, não, ao longo do teu relacionamento você começa a perceber que o X-tudo não era tão bom assim, e aí, você já está comprometido, já está com a barriga ruim, deveria ter pensado melhor, deveria ter pensado, eu estou apaixonado, como que eu faço isso ser duradouro? Como que eu faço isso não ser imediato, mas durar? Porque eu não quero algo só para agora, eu quero que seja duradouro. E aí a gente toma várias decisões erradas nos relacionamentos, não pede orientação para a liderança, não anda em santidade, abre a latinha antes da hora, não é? É a mesma coisa de você vai comer o pastel, aí você pede uma coca antes, aí você bebe a coca antes, aí quando você vai comer o pastel, você nem está com tanta fome mais, abriu a latinha antes, você pensou no agora. Profissão, estudos, né? Eu vou fazer algo rápido, né? Agora está esse negócio aqui,
na nossa geração, que você não aguenta 5 anos de faculdade, você quer um trem rápido, você quer um trem na hora, eu quero saber agora, eu quero ganhar dinheiro agora, eu quero ser igual a esses gurus que estão ganhando dinheiro. E aí você vem com essa ideia na cabeça de que, Rodolfo, faculdade, você já viu o Steve Jobs fazer faculdade, Rodolfo? Olha para você, velho, olha para o Steve Jobs. Você é outra pessoa, você não é o Steve Jobs. Você não deveria pensar, tem que pensar no teu longo prazo. Aí você vira para mim e fala, não, eu vou, sei lá, eu nem sei o que faz hoje mais, mas pessoas não vão, vai para Hotmart, né? Quero aprender inglês, aí o que eu vou procurar? The fastest way, o jeito mais rápido, eu quero aprender rápido, eu quero rápido, como se o João Davi já estivesse falando todas as palavras em português agora, com 1 ano, eu sei que é aprender inglês em 1 ano, e ainda mais assistindo filme dublado, não dá. Você precisa pensar em algo duradouro. Vai fazer um curso, cara. Vai se debruçar em livros. Eu não leio livros, eu vejo os resumos. Não tem isso agora? Eu vejo os resumos. A professora te passa um livro, você não lê o livro, você lê o resumo. Porque você não pensa no longo prazo. Faz o negócio correndo. Quem está entendendo diz amém. Pense nas consequências dos seus atos de hoje. Fala para a pessoa do teu lado isso. Pense nas consequências. Pense no longo prazo. Cara, você já parou para pensar? Se Eva soubesse o que ia rolar com a humanidade inteira se ela comesse aquele fruto, se ela soubesse o que aconteceria de abuso, de problemas familiares, de assassinato, será que ela pensaria 2 vezes antes de olhar para o fruto e comê-lo? Sara também tentou apressar a promessa. Davi, se Davi soubesse que os filhos dele iam se perseguir, ia tentar matar um ao outro, ele teria feito o que ele fez com Urias? Ou pelo menos ele teria pensado 2 vezes. Nós lemos isso na Bíblia, nós olhamos para os homens de Deus que viveram essas coisas, e a gente vira para nós e fala assim: eu quero quebrar a cara, sem noção. Pensa a longo prazo, meu irmão. Você tem um relacionamento? Como é que você já pensou esse relacionamento a longo prazo? Você tem uma profissão? Você está estudando alguma coisa? Como é que você está pensando isso a longo prazo? Como é que você está pensando nas suas finanças a longo prazo? Como é que você está pensando no teu ministério a longo prazo? Quem está entendendo diz amém. Então essa é a primeira lição que eu creio que você precisa sair daqui entendendo. A segunda lição que eu quero que você entenda: não dá, é sem noção viver para ver onde vai dar. Ou seja, tudo que você faz tem que ter um propósito. Fala para a pessoa do teu lado isso aí. Tudo que eu faço, tudo que você faz, tem que ter um propósito. Não dá para tentar ver onde vai dar esse negócio. Você entende isso? Virar às vezes para, você tem um relacionamento com alguém, você tem que tomar uma decisão importante na tua vida, e você vira para você mesmo e fala assim: deixa eu ver no que vai dar isso aqui. Se você já pensou isso, é porque vai dar ruim. Salomão, ele estava tentando ver onde ia dar. Conseguiu perceber isso no texto? Salomão, quando ele diz assim: eu vou provar de tudo, vamos ver no que dá isso aqui, né? Vamos ver o que é isso aqui, vamos experimentar. Você não pode, jovem, viver a tua juventude vendo aonde vai dar, apostando a sua juventude. Entende isso? Você não pode ficar fazendo aposta com a tua vida, você não pode ficar fazendo aposta com o seu futuro, você não pode ficar fazendo aposta com alguém. A Bíblia diz, Lucas 14, 28, palavras de Jesus:
Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não assenta e calcula o custo disso? Ninguém começa um empreendimento, ou pelo menos não deveria, começar um empreendimento, começar fazendo uma construção, sem antes ver se tem dinheiro para terminar a construção. E Jesus continua, caso contrário, as pessoas vão olhar e dizer, está ali alguém, que começou e não terminou. Eu preciso avaliar os custos das coisas que eu quero. Eu não posso ficar vivendo a minha juventude no além. Onde vai dar isso aqui? Deixa eu experimentar aquilo lá. Você precisa de propósito. Fala isso para a pessoa do teu lado, você precisa de propósito. Saca isso? O que é propósito? De acordo com o dicionário é o que eu quero realizar, um plano intuitivo, um alvo, um desígnio. Eu preciso acordar de manhã como jovem e saber para onde a minha vida está indo, o desígnio dela, qual é o plano. Você tem um plano? Você tem um plano para as coisas que você tem feito hoje? Ou será que você está em alguns lugares só por estar? A Bíblia diz, nos evangelhos, Jesus diz o seguinte: olha, vocês são a luz do mundo. Você não pode, ele continua dizendo, pegar uma luz e colocar em qualquer lugar. Você tem que colocar num lugar apropriado. Para a luz cumprir o propósito dela, ela tem que estar no lugar certo. Para você cumprir o teu propósito, você tem que estar no lugar certo. Percebe que a nossa juventude é permeada de problemas com isso? A gente toma decisões muito emocionais, muito irracionais, sem pensar em qual é o propósito por trás do que eu estou fazendo. O porquê eu faço o que eu faço. O porquê você faz o que você faz. A gente estava orando lá na casa da minha sogra, e o meu cunhado estava orando ali, a gente estava fazendo um momento de oração em família, e quando terminou a oração, ele virou para Maria e disse assim: você está fazendo inglês? Ela faz inglês. Você está fazendo ainda? Aí ela disse: não, parei. E ele disse sim, vai fazer inglês. E depois a Maria foi pensar sobre isso e me falou: será que qual é o propósito de Deus para o que eu ouvi? Para que eu vou fazer inglês? Para falar inglês aqui para vocês? Fazer igual a galera lá do Zion. Você já viu? O Theo às vezes está pregando em inglês para a galera brasileira e tem alguém, para a galera brasileira e tem outras nações, lógico, né? E tem alguém traduzindo para o português. Mas o Theo sabe falar português, por que ele está falando inglês? Tem um propósito por causa disso. Eu não vou aprender inglês aqui, gente, para ficar mostrando para vocês. Você precisa saber inglês, meu irmão, para cumprir o ID. Sabia disso? O que acontece lá em Atos capítulo 2? A galera está sentada, não é? A gente às vezes acha que eles estavam orando, mas não estavam não, sabia? Lá em Atos 2 não fala que eles estavam orando, fala que eles estavam sentadinhos de boa, na deles. E de repente, um vento entrou, e eles viram umas línguas, né, de fogo, caindo. Eles não estavam orando, estavam só sentados. E de repente essas línguas vão sobre cada um deles, e eles começam a falar em outras línguas. Que outras línguas eram essas? Aqui não tem nada a ver com a oração em línguas que está em 1 Coríntios. Aqui eram línguas verdadeiras. Tanto é que outros judeus que estavam em Jerusalém naquela época do ano de Pentecostes, que era uma festa na qual as pessoas iam para lá festejar, que vinham de outros lugares que falavam outras línguas, começaram a ouvir eles falando e dizendo: ah, ele está falando na minha língua. Ou seja, Pentecostes foi uma capacitação para que a igreja pregasse o evangelho a todas as nações.
Então eu quero aprender inglês. Para quê? Eu quero aprender a tocar violão. Para quê? Onde você vai usar isso? Eu quero ser inteligente. Para quê? Você precisa de um propósito. Qual lugar você está alcançando? Qual propósito de Deus você está alcançando com o que você faz? Fala comigo, eu preciso de um propósito. Essa é a segunda lição. Qual é a primeira mesmo? Mas vocês estão com a memória boa, hein? Pensar a longo prazo. Ó, Zé tá de boa aí. Tá bom. E a segunda? Você precisa de um propósito. Não pode ficar vivendo no que dá, para ver no que dá. Mas o terceiro ponto que eu quero falar com você, talvez se a gente olhar para o versículo 10, né? Versículo 10 diz assim: não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Então ele via um trem, ele queria e pegava. Ele era maluco, cara. Cara, Salomão era louco, por isso que ele ficou doido desse jeito. Ele olhava, quero. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Meu coração está pensando que eu sou um cavalo? Meu coração quer o X-tudo? Vou lá no X-tudo. Não me neguei nada. Então o terceiro ponto que eu quero falar para você, o seu propósito, ele é definido mais pelos seus nãos do que pelos seus sims. Entra no espírito aí, Jonathan. Pegou o que eu falei? Teu propósito não é definido pelo que você fala sim. Ai, eu quero abrir uma célula. Eu quero ser um pregador das nações. Estou parecendo um Lucinho aqui agora, né? Saudade dele. Vamos trazer ele aqui na base, sim ou não? Vou mandar uma mensagem para ele amanhã. Ele foi me ignorar, né, meu povo? Ô, Lucinho, se você estiver me ouvindo aí, meu irmão, na Lagoinha, essa galera quer você aqui, ó, na nossa próxima conferência ou acampamento, amém? Manda lá. Ah, eu quero ser um pregador. Eu quero falar o evangelho para as nações. Sim, Senhor, eis-me aqui. Isso não define o teu propósito. Isso não define o quanto você está no propósito. O que define o quanto você está no propósito são os seus nãos. Se você olhar para a história do jovem rico, pensa na história do jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus e falou o quê? Jesus, como eu posso, né, ser maravilhoso conselheiro, príncipe da paz com você? Como é que eu posso ser seu 12, cara? Como é que eu posso andar com você e fazer esse ministério? Como é que eu posso herdar o reino dos céus? Estou dizendo sim. E Jesus diz para ele o quê? Obedeça os mandamentos, meu irmão, né? E ele diz, eu tenho dito sim para essas coisas desde que eu nasci. Então Jesus diz, então você quer um propósito, né? Faz o seguinte, pega tudo que você tem, larga tudo, velho, vende tudo que você tem, mano, fala não para essas coisas aí você vai ter o reino dos céus, depois me segue, mas só depois que você falar não. Não falou não, não tem como falar sim, bro. Não falou não para o pecado, não tem como falar sim para um ministério. Não falei não para o pecado, não tem como eu prosseguir seguindo Jesus. Então o jovem rico disse, ficou triste, não vai dar, Jesus, assim, e nós não conhecemos o jovem rico por alguém que disse sim, nós conhecemos ele por alguém que disse não. Ou aquele que não disse não para algumas coisas, saca?
Às vezes o diabo vai te oferecendo um monte de coisa, para te pegar exatamente nisso. Eu vou na igreja, eu disse sim para Jesus, mas se você não consegue dizer não para os prazeres da carne, se você não consegue dizer não para a sua falta de disciplina, se você não consegue dizer não para os seus desejos atuais, não adianta dizer sim para Jesus. Qual que é o teu propósito? A gente conhece o jovem rico por isso, não é? O propósito dele, você conhece o propósito dele pelo não que ele disse ou pelo sim ali. O propósito do jovem rico não era ser perfeito em Cristo. O propósito dele, você pode dizer, era ser rico, porque ele não conseguiu dizer não para isso. Quem entendeu diz amém? Então falar para a pessoa do teu lado, o teu propósito é revelado nos seus nãos. Qual é o teu propósito? Quais são as coisas que você tem hoje semeado na presença de Deus e por quê? Quais são as sementes que você vai germinar para o futuro? Qual é o teu futuro? Deus vai te dar um futuro nessa noite, amém? Um propósito pelo qual seguir, e é isso que vai fazer com que você se alegre, é isso que vai fazer com que você levante dia após dia. Quais são as sementes que você tem regado nessa geração, na sua vida? Quais são os nãos que você tem dado? Ou quais são os nãos que você tem que começar a dar? Qual é o sentido de tudo isso para você, cara? Então, para a gente finalizar, recapitulando, diga comigo, eu preciso pensar a longo prazo, eu preciso buscar o que é duradouro. Segunda coisa, diga, eu preciso ter um propósito, eu não posso viver para ver no que vai dar. E terceiro, diga, eu preciso saber que o meu propósito é definido nos meus nãos. Quem entendeu diz amém. Eu quero que você fique de pé, quero orar por você.